É Lucas 23, de 32 a 46. E essa palavra fala assim: E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Nós estamos falando da crucificação de Jesus, tá? No momento da crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas, e em toda a terra, e até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus em grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Irmãos, uma palavra que veio essa semana ao meu coração é: este ladrão da cruz que reconheceu a Jesus como Senhor e foi salvo na última hora. Né? Então, eu meditando sobre isso, eu falei: puxa, ele creu naquela hora. O que o levou a crer em Jesus naquela hora, naquela última hora? Você imagine um cenário ali, onde Jesus estava crucificado, cravado na cruz, após ser açoitado, ensanguentado, cuspido, muito machucado, sem ninguém que o defendesse naquele momento, abandonado pelos seus, escarnecido, humilhado, um Deus que se fez carne, ali morto, trucidado na cruz. Qualquer um, talvez, olharia e falasse, daria créditos, será, ao outro ladrão? Realmente. Por que ele não sai daí?
Se ele falou que é filho de Deus, por que ele não sai daí? Dúvidas, né? Então, olha só esse cenário, é um cenário complicado. O que fez esse ladrão entender? Eu fico imaginando, às vezes você fica imaginando, será que foi aquele momento em que Jesus falou, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem? E ele ficou constrangido com isso? Será que pela proximidade de Jesus, quando todos os que se aproximam de Jesus e têm algo diferente, algo de bom, são quebrantados? Porque nós sabemos que todos os que se aproximam de Jesus são abençoados. Aconteceu conosco. Quando nós buscamos a Deus, buscamos a conhecer a Jesus, porque a Bíblia mesmo fala, há só um caminho. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, será que é pela proximidade? Um cenário complicado da gente entender. A gente não sabe o nome desse. Alguns falam que era Dimas, alguns colocaram ele até como São Dimas, alguns até exaltaram ele como alguém especial, muito especial, esse ladrão. Mas certamente ele vivia afastado de Deus, ele era ladrão, ele era homicida, ele merecia estar ali, ele mesmo confessou. Se ele é ladrão, se ele é homicida, ele anda com pessoas boas, ele está no meio de pessoas boas, honestas, ele frequenta alguma igreja? Andando por caminhos obscuros, andando com piores pessoas. Então esse cenário levou, talvez, como ele a reconhecer a Jesus como Senhor. Porque ele fala, Senhor, lembra-te de mim. A Bíblia sempre coloca esses personagens, né? Todos da Bíblia. E muitas vezes nós nos comparamos a ele. Tá certo? Muitas vezes eu me comparo a esses personagens. Será que eu faria a mesma coisa? Por isso que Jesus manda perdoar. Uma coisa que olha, Jesus fez na cruz, ali antes de tudo, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Escarnecido, cuspido, crucificado. Todo mundo escarnecendo da sua cara ali. Desce daí. Autoridades civis, militares, eclesiásticas, autoridades da igreja. Desce daí. E ele fala, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Será que esse cenário de perdão, esse momento, trouxe a consciência a esse ladrão? Vocês veem a importância do perdão. Muitas vezes nós questionamos a Deus em muitas coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós desacreditamos de algo que Deus possa solucionar. Nós vimos aqui nos louvores que Deus abre o mar, né? Deus ressuscita mortos, Deus ressuscita das cinzas, dos ossos Ele faz brotar. Mas muitas vezes nós não cremos.
Quantas vezes nós questionamos, quantas vezes nós desafiamos a Deus: Pai, você está comigo, faça isso ou faça aquilo. Quantos hoje duvidam do amor ainda, do cuidado de Deus? E quantos de nós vivem pelas circunstâncias? Nossa, está muito feio o cenário. E aquele ladrão não olhou o cenário, ele olhou para Jesus. Uma coisa que eu observo desse ladrão, ele estava consciente da sua condição, não estava? Estava plenamente consciente, né? Nós merecemos estar aqui, nós fizemos por merecer, é justo que nós estejamos aqui. Aqui é o nosso lugar. Mas ele não. Ele não merece estar aqui. Ele foi reverente a Deus. Você não teme a Deus? Você não, estando nessa condição que nós estamos, você não teme? Que é o versículo 40, né? Deixa eu voltar aqui no versículo 40. Ele fala assim: respondendo, porém, ao outro, repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Estando na mesma condição, da mesma condenação? Quer dizer, o temor de Deus veio sobre a sua vida. Reverente. Considerava-se culpado. Né? O versículo 41 mostra que ele considerava-se culpado. Pediu por salvação: Pai, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A sua oração naquele momento, o seu pedido, prontamente respondido. Né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, bênção, né? Todos nós queríamos ouvir essa voz audivelmente. Mas nós temos essa promessa. Nós estamos nessa condição. Então, será que movido por fé? Profunda fé, confiança ali. Por isso que pela fé somos salvos, independente do que nós fizemos, independente do que você fez no passado, independente do que você fez até hoje, até agora, há salvação. Porque para o ladrão houve. Independente do que foi feito, por fé, por amor, nós nos aproximamos de Deus, Ele nos ouve e Ele nos dá a salvação. Tem um escritor chamado J.C. Riley, ele falou: certamente nunca houve tal fé desde que o mundo começou. Será que Deus olha os corações? Talvez a gente podia falar assim: será que ele não falou isso da boca para fora só para... Mas Deus sabe os corações, não sabe? Deus olhou profundamente, falou prontamente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Parece que ele ficou tão contente, ele só não ficou mais contente porque estava trucidado na cruz. Do que aquele centurião que falou assim, lembra do centurião? Que o seu servo estava doente, e ele chegou lá, e Jesus falou para ele: não, vamos lá, eu vou com você, pedindo um socorro, né? Pedindo para que Deus orasse pelo seu servo. E ele falou assim, o centurião falou: mas olha, você não precisa ir lá,
com uma palavra sua, eu sei que meu servo pode ser curado. Aí Jesus fala, meu Deus, olha, em Jerusalém, em Israel, eu não vi uma fé dessa. Vai, e seja feito conforme a tua fé. Então esse regozijo de Jesus, né, talvez seja o regozijo daquele momento do ladrão da cruz. Falei, meu Deus, você reconheceu que eu sou Deus? E meio a todo mundo me escarnecendo, você aqui, o mais improvável. Porque poderia ser ali um soldado, poderia ser uma autoridade eclesiástica ali, poderia ser alguém entre os chamados discípulos, apóstolos, ou podia ser alguém ali que falasse isso. Pai, lembra de mim quando entrares no paraíso. Pai. Não podia ser alguém que estivesse lá embaixo e falasse assim, Pai, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Alguém próximo. Mas não foi um ladrão, homicida, uma pessoa ali, o improvável. Parece aquele livro do Josimar. O Josimar tem um livro chamado O Improvável. Né? Ele está pregando as palestras dele e anuncia esse livro. Bom, até aqui nós vimos esse cenário. O cenário que eu queria dizer para vocês, de um Deus, de Jesus, ali pregado na cruz, reconheceu aquele ladrão. Agora, aquele ladrão, muitas vezes eu já vi pessoas falando assim, puxa, na última hora eu peço perdão. Vocês já não viram isso? Vou fazendo as minhas coisas aqui, na última hora eu peço perdão. Os meus últimos momentos de vida, eu vou ver se eu fosse que nem um ladrão da cruz, eu vou buscar Deus, eu vou pedir perdão. Será que dá tempo, né? Será que nós teríamos essa condição? Por isso que a fé desse ladrão não é uma fé importante de a gente observar. Porque você também, no momento de dor, de desespero, no momento em que você sabe que vai morrer, se você não conheceu, se você não teve experiências com Deus antes, muito provavelmente você terá condição de pedir um perdão e de falar com Deus. Muitas vezes, no leito de morte, pessoas que nunca conheceram a Deus, é difícil até, ela está angustiada, ela está moída de dor, ela está desesperada. Ela não consegue nem fazer uma oração. A pregação de hoje eu coloquei como o que ganhou o ladrão da cruz e o que ele perdeu. Logicamente que ele ganhou o paraíso, né? Mas eu queria ressaltar com os irmãos o que ele perdeu por não conhecer a Deus antes. Tá certo? Porque, irmãos, em coisas que nós não valorizamos, mas eu queria ressaltar com os irmãos. Esse ladrão perdeu, só de ele estar crucificado ali, e também ser humilhado, e também ter uma morte terrível, porque não conheceu a Deus antes, senão ele não estaria ali. Isso é uma das principais, né? Talvez, mas ele não teve uma família, teve? Talvez não tinha uma esposa, uns filhos.
Então eu relacionei algumas coisas aqui que nós temos, porque temos a Deus, porque conhecemos Ele antes. Comunhão com Jesus. Ele podia ter uma comunhão com Jesus antes, como os discípulos tiveram. Palavras de bênção, está ali no meio das pregações, está ali no meio dos sermões, usufruir da sabedoria de Deus. E nós, a comunhão que nós temos com o Espírito Santo, no nosso dia a dia, nas nossas orações, na nossa leitura da palavra. Esse ladrão não teve. A comunhão com a igreja, com os irmãos, a preciosa comunhão com os irmãos, quando a gente encontra com os irmãos, a comunhão gostosa. Muitas vezes nós temos irmãos mais próximos do que os parentes nossos, que a gente conversa mais, que a gente está mais próximo, que a gente se reúne, que vai na casa do outro. Aliás, precisamos ir na casa do outro mais. Convida eu para tomar um café, não custa nada, um cafezinho. Preciosas comunhão. São delícias que Deus nos dá nessa terra, em meio a turbulências. Em meio a esse mundo, nós temos coisas preciosas, que nós precisamos valorizar, e que só quem tem o Espírito Santo, só quem está congregando, só quem está no meio do corpo de Cristo consegue ver, consegue usufruir. Experimentar a provisão de Deus, o cuidado em cada detalhe, é o que a Ana falou aqui. É um detalhe. Ela orou pelo neto, ele foi curado. Nós já temos testemunhas aqui de pessoas curadas de câncer, curadas de depressão, curadas de vários males. Experimentando a provisão de Deus em meio nós temos um meio conturbado e turbulento mundo, muitas vezes querendo nos desestabilizar. Nós temos a paz de Deus. Senhor, provisiona ali, Senhor, abençoa ali, Senhor, cura aqui, e nós vemos a sua mão poderosa. Ver a obra de transformação em sua família. Se a gente anda por esse mundo e vê famílias destruídas, e vê filhos em drogas, irmãos, se vocês soubessem o que a gente, né, Juliano, vê, ouve, muitas vezes aí dirigindo como motorista, às vezes de aplicativo, saindo pela cidade, vocês virem famílias destruídas, famílias divididas, pais que vão buscar os seus filhos para passear, pais que têm 2, 3 famílias, pais que estão presos e saem na saidinha, pais, mães, famílias destruídas, famílias, esposas, filhos, parentes, que não conversam com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seus parentes. A gente vive livre das correntes do pecado. Antes amarrado ao pecado, em vícios, agora libertos. Eu não estou amarrado ao pecado, mas eu estou liberto de vícios aqui dentro da igreja, dentro da comunhão, dentro desse corpo. A gente é liberto de vícios que lá fora as pessoas estão amarradas, acorrentadas. Ter a paz que excede todo entendimento nesse mundo conturbado. Deus está no controle. Deus vai fazer. Glória a Deus. É essa semana, é esse mês. Deus provisionará. Deus vai comigo. Deus está comigo. Por onde for, por onde eu pisar, as plantas dos meus pés.
Palavras que eu tenho na minha boca, provisões de Deus para que em meio ao desânimo eu possa animar meu irmão, ele possa me animar com palavras de esperança, de bênção. Esse mundo não tem isso. Você não vai encontrar isso fora da igreja. Você não vai encontrar isso por lá fora. Ter o privilégio de ser usado por Deus para transformar vidas, para dar uma palavra, para ser exemplo, para ser olhado como um instrumento de Deus e que Deus possa, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos farão alguma coisa, todos estarão envolvidos com teu reino. Nenhum vai se desviar dos seus caminhos. Privilégio é você ser usado. Privilégio é você ver o reino avançar. Porque Deus está te usando, Deus está movendo os seus corações para o serviço do Senhor. Mesmo em oração, porque quando estamos de joelhos, nós alcançamos países, nações, nós alcançamos o mundo. Deus nos usa ali no quarto da nossa casa. Então nós temos, e daí, esse privilégio, é um privilégio de vermos Deus usar, né, a nossa família. Ter sabedoria de Deus para compreender eras passadas, presentes e futuras. Olha só, você tem isso à sua disposição? Eu sei o que aconteceu desde a fundação do mundo. Porque está aqui na palavra, Deus não escondeu nada. Olha, aconteceu assim, assado, vai acontecer isso, tem acontecido aquilo, e no futuro vai acontecer, está tudo aqui. O mundo fica, o que será que vai acontecer? Não? Muitos falam assim, olha, está pegando fogo, é final dos tempos. Olha, não chove, é final dos tempos. Olha, chove muito, é final dos tempos. Olha, terremoto, é maremoto, é guerra, é rumores de guerra, é final dos tempos. Por que esse mundo sabe que é final dos tempos? Porque eles já ouviram alguma coisa falar. Porque estava tudo escrito aqui, o que ia acontecer e que está acontecendo. Agora, uma sabedoria de Deus, você lê a Bíblia, você contextualizar a Bíblia, você ler as Escrituras Sagradas e entender e explicar para os seus filhos, para os seus parentes, para as pessoas que estão à sua volta. Gente, é só Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não tem outra explicação. Sábios desse mundo, desse século e de outros passados tentaram compreender a Deus, os caminhos, sem a Bíblia. No final das contas, coaches hoje usam a Bíblia. Inteligência emocional usa a Bíblia, a ciência usa a Bíblia, sempre usou. É um livro eterno, é um livro que não muda, é um livro ali à nossa disposição. Esse ladrão da cruz não experimentou nada disso que nós experimentamos. Nada disso ele experimentou. E nós experimentamos, e estamos experimentando.
Eu não vi nenhum glória a Deus até agora, mas tudo bem. Até o final. Glória a Deus, olha lá. Gente, eu digo para vocês. Como você viveria hoje? E é o que nós devemos viver. Se Jesus aparecesse na sua casa e dissesse claramente: você, meu filho, está salvo. Hoje, não. Em breve estarás comigo no paraíso. É? Se ele aparecesse para você e falasse: olha, certeza, sério, certeza. Tenha uma certeza no seu coração. Muito breve você estará comigo no paraíso. Como você viveria? Desanimado, alegre, cabisbaixo, reclamão ainda, com essa notícia dada por Cristo presencialmente na sua casa. Então ele te diz hoje, e eu quero ser usado por Deus para falar isso para vocês, para a sua vida, para a vida de vocês hoje. Feche seus olhos. Todo mundo feche seus olhos. Escute o que eu vou falar. Eu te digo, hoje, eu logo venho te buscar. Meu filho, falta pouco para estar comigo no paraíso. Você sabe que tudo está consumado. Tenha certeza que eu me lembro de você todos os dias. Enquanto eu não venho te buscar, experimente um pouco da minha presença em sua vida através do Espírito Santo. Enquanto eu não volto, viva o sobrenatural. Tenha um coração grato todos os dias, porque meu Espírito está dentro de você. Festeje com seus irmãos a tão grande salvação que eu trouxe ao seu lar. Ainda falta alguém para ser salvo da sua casa, do seu meio? Interceda. Eu ouço as suas orações. Viva, meu filho, com a alegria da salvação. Seu lugar eu já preparei. Pode abrir seus olhos. Vocês entendem isso? Alegria. Alegria da salvação. Nós temos coisas preciosas em nossas mãos e nós não usamos, e nós não valorizamos, e nós não agradecemos. E são preciosíssimas, que o mundo não tem, e eu estou vendo que o mundo não tem e eu tenho. E muitas vezes reclamam. Meu Deus, Pai, perdoa-me, porque eu não sei o que eu faço. Perdoa a minha falta de fé muitas vezes. É isso que eu tenho que falar para Deus.
Pai, perdoa a minha falta de fé. Pai, perdoa meu desânimo muitas vezes. Perdoa-me porque às vezes não venho na tua casa. Às vezes eu desanimo. Às vezes eu esqueço do que o Senhor disse. Esqueço da tão grande salvação que o Senhor trouxe à minha casa. Famílias vão ser transformadas aqui, estão sendo transformadas, e enquanto Jesus não volta, Ele está arrumando, Ele está organizando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar. Ele está cuidando dos seus filhos, das suas finanças, Ele está cuidando, Ele está arrumando, Ele está ajeitando. Coisas que nós mesmos bagunçamos, né? A gente bagunça e Deus vai arrumando, ajeitando, porque pela sua misericórdia infinita, é o que Ele usou da sua misericórdia infinita e do seu amor com esse ladrão da cruz. Ele usou isso. Ele merecia estar ali, Ele fez coisas abomináveis, terríveis. Mas a fé o salvou. Essa palavra que eu queria deixar com vocês hoje, é uma palavra, eu volto para Romanos de novo, que é Romanos 12:12. A Josimar estava em Romanos, né? Eu vou terminar aqui em Romanos também. A palavra, irmãos, é: alegrem-se na esperança. Esse mundo tem esperança? Esse mundo não tem esperança. Nós temos. Alegre-se. Alegre-se porque você tem esperança. Alegre-se na esperança e na certeza de que você está salvo e que em breve você estará com Cristo. Sejam pacientes na tribulação. Deus está cuidando. Você é filho. Ele está cuidando, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Persevere em oração. Vocês já repararam que uma das coisas mais simples deste mundo, porém uma das mais difíceis, é a oração? Sabia disso? É uma das mais simples. Não é simples. Vou lá, oro. Vou lá, intercedo. Não é simples. Vou lá, Pai, arruma aqui, arruma ali, me abençoa meus filhos, abençoa, tá. Não é simples. Porém, uma das mais difíceis de ser constante. Que tempo é esse de oração que você tem? 5 minutos? Antes de dormir? A hora que acorda? 15 minutos? Quanto tempo você consegue? Todos os dias? 15 minutos? Todos os dias 1 hora? Todos os dias? Eu consigo? Muito simples, mas o inimigo ataca-nos nesse ponto. Porque uma oração, para ser vencida, você precisa romper alguns reinos. Você precisa romper o reino da carne, primeiro, que é onde você dá sono, você lembra de coisa que vai ter que fazer amanhã, o dia foi cansado, o dia vai começar e eu estou pensando no que vai acontecer. O reino da carne, eu estou com fome, na hora que eu estou orando da fome, da sede, minha boca está seca, eu preciso romper esse reino da carne. E para romper isso leva lá uns 10 minutos, talvez é o tempo que você ia orar inteiro.
É o tempo para romper o reino da carne, depois você entra no reino da alma e depois você avança pelo reino do Espírito. Mas isso não é a minha mensagem para hoje, né? A mensagem de hoje é: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Amém? Lembre-se, coisas preciosas estão nas nossas mãos. Nós não somos o ladrão da cruz, nós somos filhos preciosos. Ele perdeu a sua vida, nós ganhamos um tempo precioso com Deus, com a igreja. Estamos no caminho, estamos de caminho por lar celestial, a terra santa. Nós não devemos olhar para este mundo, para as circunstâncias. Isso o ladrão da cruz fez bem. Ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nós, da mesma forma, é com Cristo, é Jesus, é de caminho. Eu estou de caminho, eu tenho que levar minha família para esse caminho. Eu vou, eu permaneço, eu vou, porque eu tenho a promessa da salvação. Amém?